Milagres e curas. Este é o assunto que trataremos neste momento. Quanto à salvação, a Bíblia ela é enfática, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Primeiramente, Jesus Cristo salva, porque libertos do pecado estaremos livres para atender os propósitos de Deus e prosseguir conforme os seus ensinamentos. Mas temos ainda muito que aprender com a fé, com os milagres e curas. Porque Jesus Cristo, ele realizou muitos milagres, muitas curas incondicionais. Há casos que houve súplicas, outros não houve súplicas. Houve curas que a fé era imperfeita. Há casos que a fé foi sem compromisso. Em outros casos, houve milagres porque Jesus Cristo viu e sentiu que deveria realizar o milagre. A partir do momento que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo, ele começou a pregar mensagem do perdão e da aceitação da parte de Deus. O início do tempo do favor de Deus ao ser humano havia chegado, conforme as profecias e especialmente conforme a profecia de Isaías, que está registrada no capítulo 61, versículo 1 em diante. As mensagens de Cristo tinham um público bastante específico: os oprimidos, os humildes de espírito. Seu propósito era libertar os cativos, os prisioneiros do pecado, os que viviam sem esperança. Ou seja, a missão de Cristo era salvar, curar, libertar do sofrimento, tanto que Jesus, em um dos seus ensinamentos ou discurso, ele disse: vocês estão cansados e oprimidos? Vinde a mim. Vinde a mim e eu aliviarei. Eu ajudarei vocês. Então Jesus, ele veio libertar do pecado, restaurar a vida, restaurar a saúde, dar um novo momento, uma nova visão diante dos propósitos de Deus. Então, cumprindo as profecias, Jesus deu início ao seu ministério, deu início à sua obra de salvação, de cura, de libertação incondicional. Essa é a nossa proposta fundamentada na Bíblia Sagrada. Jesus começou a percorrer toda aquela região da Galileia, ensinava na sinagoga, pregava o Evangelho em qualquer lugar, o Evangelho do Reino de Deus, curando de todas as doenças. A notícia sobre o que Jesus estava fazendo avançou até as nações vizinhas, como Síria e outros povos. Eles vinham para Israel, traziam os seus enfermos, as pessoas que sofriam de ataques epiléticos, os endemoniados, os cegos, os aleijados, e Jesus Cristo curava. E ele percorria aquela região da Galileia, Decápolis, Jerusalém, as cidades ali da Judéia, e o povoado, inclusive do outro lado do Jordão, eles vinham ao encontro de Jesus para ser libertados dos males que eles estavam oprimidos. Jesus empregou grande tempo ou parte da sua vida em ensinamentos.
e sempre em contato com os pobres, cegos, coxos, leprosos, famintos, pecadores, coletores de impostos, perseguidos, oprimidos, cativos, possuídos de espíritos imundos, pessoas que não tinham direitos reconhecidos. Ele se associou aos esfarrapados e tantos outros que precisavam da misericórdia. Apesar da necessidade de fé e obediência, mas a graça de Deus, ela se manifestou incondicional. Em muitos casos de libertação e de curas, Jesus Cristo já fez acontecer curas e milagres na minha vida, na vida da minha família. Ele salvou a minha esposa da morte quando, na UTI, trocaram o prontuário médico da minha esposa. Em seguida, injetaram 2 bolsas de sangue, sem necessidade de sangue, sem ter perdido sangue, sem ter anemia, sem precisar de uma única gota de sangue. E ela permaneceu viva e sem sequela, porque o Senhor estava presente. Enquanto ela estava na UTI, eu estava aguardando no quarto do hospital e intercedendo por ela, orando e pedindo a Deus que a vida dela fosse poupada e protegida. Os milagres incondicionais, eles revelam o amor de Deus. A Bíblia registra, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 36, um homem, chefe da sinagoga, por nome Jairo, ele estava com a sua filha terrivelmente doente, à beira da morte. Ele, quando vê Jesus, ele se prostrou diante de Jesus Cristo e pede para que Jesus curasse a sua filha, livrasse a sua filha da morte. Mas enquanto ele estava suplicando a Jesus, chegou ali algumas pessoas e disse: olha, a tua filha já morreu. Próximo ali do local, ouvindo isso, Jesus disse: não temas, crê somente. Olha o que Jesus disse a ele. Tomou a menina pela mão, ela tinha 12 anos, ressuscitou a menina e ela levantou e começou a andar. E Jesus Cristo não exigiu nada dele, só falou: crê somente. Essa proposta que Jesus Cristo está fazendo. Num outro momento, Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, ele se dirige para um vilarejo chamado Naim. Falamos a cidade de Naim, mas na realidade era um vilarejo. Ali o aspecto foi diferente. Jesus, na medida que estava chegando, ele vê ali um público levando um caixão para sepultar um jovem e a mãe deste jovem chorando pela perda do filho. E Jesus se aproxima do caixão, toca nele, olha para aquele moço e ordena que ele se levanta. Ele acorda da morte, sentou e começou a falar. E Jesus entrega aquele jovem ressuscitado à sua mãe. Jesus ele agiu diante da necessidade da viúva. Ela havia perdido seu marido há pouco tempo e agora seu filho. Com certeza era o único filho que esta mulher possuía. De acordo com a sociedade daquela época, ela não tinha mais esperança. E Jesus não perguntou para ela
se ela cria para que ele pudesse ressuscitar o filho que estava morto. Ele não fez uma pergunta. Ele apenas se moveu de íntima compaixão e devolveu o filho à sua mãe. Jesus, ele agiu de acordo com o que ele viu, de acordo com o que ele sentiu. Não houve nenhum pedido. Este é Jesus Cristo. Em outra ocasião, Jesus estava andando pela rua de um determinado lugar, de uma cidade, e ali uma mulher que já estava doente há 12 anos, com um processo de hemorragia, e nada conseguiu curá-la, os médicos daquela época, e aquela mulher estava afastada da sociedade. Naquele tempo, as pessoas eram desprezadas pela sociedade por causa de alguns tipos de enfermidades, por causa de algumas enfermidades. No caso daquela mulher, ela não podia andar no meio da multidão. Qualquer tipo de hemorragia, tanto fosse com um homem ou com uma mulher, eles eram considerados impuros. E essa situação deixou aquela mulher temerosa. Secretamente, ela tocou a orla do manto de Jesus. Jesus faz uma pergunta: alguém me tocou? Ele sabia quem era. Ele sabia quem havia tocado. Mas se Jesus Cristo não pergunta, ninguém ficaria sabendo que aquela mulher tinha sido curada. Aí está a importância da pergunta de Jesus Cristo. E ela então, se prostrando diante do Filho de Deus, declarou por que ela havia tocado e como ela foi curada. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. Observa, pelo que nós vimos no texto que foi escrito, a fé daquela mulher era imperfeita. Ela tocou nas vestes, ali na orla das vestes de Cristo, e aguardou o que poderia acontecer. Qual seria o resultado? Ela não estava com absoluta certeza. Apesar de tudo, ela foi curada, restaurada fisicamente, espiritualmente e socialmente. Porque a partir daquele momento, ela estava livre para se apresentar nos meios sociais. Em outro momento, Jesus, quando estava chegando em Cafarnaum, lá um cidadão romano, estrangeiro, ele era um centurião romano, o centurião tinha ali um batalhão de soldado à disposição dele, e ele estava com um dos seus empregados terrivelmente enfermo, e ele, quando fica sabendo que Jesus estava se aproximando de Cafarnaum, ele manda alguém se dirigir a Jesus e dizer para Jesus: vem até a minha casa e cura o meu servo. Devia ser alguma pessoa de muita estimação. Além de tudo, a ausência de recursos daquela época. E quando Jesus está se aproximando, ele manda outro a dizer para Jesus que ele não era digno de receber Cristo dentro da sua casa. E que Jesus dissesse apenas uma palavra e o empregado dele seria curado. Eu também sou a autoridade e tenho pessoas subordinadas. Se eu mando ele ir, ele vai. Se eu mando vir, ele vem. Então diz para Jesus que eu também não fui encontrá-lo porque eu não me senti digno, nem de recebê-lo dentro de casa e nem de encontrá-lo. Mas diga a ele, para ele dizer,
para que ele diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Quando Jesus ouve isso daí, ele vira para a multidão e diz: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Israel era o povo de Deus. Aquele centurião de Cafarnaum era romano. Ele foi nascido no paganismo, educado na idolatria de Roma. Mesmo sendo um estrangeiro e vindo do paganismo, ele tinha mais fé do povo de Deus. E Jesus não fez nenhuma exigência àquele homem, apenas curou e atendeu o pedido dele. Em outro momento, Jesus também ele se dirige para uma região chamada Tiro, Sidão. Ali já era outro povo, não era o povo de Israel. E uma mulher saiu ali gritando atrás de Jesus Cristo. Depois de algum tempo, os apóstolos falaram: mestre, dispensa essa mulher, ela está incomodando. Aí Jesus vira para ela e diz: mas eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela continuou suplicando e gritando: liberta minha filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus novamente vira para ela, para o lado dela e fala: mas eu vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus ouve isso daí, ele disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E naquele momento a filha dela foi libertada. Aquela mulher adorava deuses do mundo pagão. Seu povo, em certas circunstâncias, em certos tempos, havia levado Israel à destruição. E ela era uma representante de um mundo desprezado pelos judeus. Para os judeus, ela não era digna de salvação, ela não era digna de libertação. Os cananeus adoravam seus deuses, porque eles adoravam os seus deuses, eles eram considerados cães. O entendimento é que o animal, ele aceita trocar de dono. Como eles não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam outros deuses, o povo de Israel considerava eles como cães. E a forma como Jesus Cristo se comportou inicialmente foi para demonstrar uma situação existente entre Israel e os outros povos. Foi com essa finalidade. Mas um fato que nos chama a atenção, quando Jesus liberta a filha desta mulher cananeia, é que ele não pediu para que ela mudasse o seu padrão de vida antes dele realizar o milagre. Ele não pediu nada para ela. Ele, observando o que aquela mulher pediu e a forma como ela estava crendo, ele disse: grande é a tua fé e seja feito conforme você quer, conforme tu queres. E eu digo a vocês, Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Jesus Cristo pregava a mensagem do perdão, da aceitação da parte de Deus. Sua missão era salvar, curar, libertar os oprimidos, tristes, os cansados com o fardo do pecado. Jesus Cristo veio para proclamar aos que se entregaram ao pecado e se tornaram cativos e prisioneiros. Jesus veio para proclamar a libertação
de todos que se encontram oprimidos, seja pelo pecado, pelas enfermidades, pelos problemas, seja por qualquer motivo. E Ele continua libertando os cativos dos pecados, Ele continua libertando aqueles que estão sofrendo de opressões satânicas. Lembra, para Jairo, aquele personagem chefe da sinagoga, Jesus Cristo disse: não temas, crê somente. Ele não fez nenhuma outra exigência para que Jairo fosse merecedor da ressurreição de sua filha. Foi por meio da graça de Cristo que ele realizou aquele milagre. Para a viúva de Naim, Jesus não perguntou se ela cria, mas ele se moveu de íntima compaixão. E Jesus realizou aquele milagre por aquilo que ele viu e sentiu. Esse é Jesus. Para a mulher que sofria 12 anos de hemorragia, Jesus curou mesmo diante de uma fé imperfeita, uma fé que oscilava, que duvidava, diante de muitas dúvidas que passaram na cabeça dela. Jesus cura, Jesus liberta, Deus opera. Jesus opera porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. O centurião de Cafarnaum era nascido no paganismo, educado na idolatria de Roma. E Jesus olha para ele e viu nele uma fé muito maior do que aqueles que eram o povo de Israel. Entende? Não é porque estamos dentro da igreja é que somos os merecedores da bênção. Depende sempre da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher de Cananeia, que adorava os deuses do mundo pagão, eles eram inimigos de Israel, eram considerados cães. Contudo, Jesus não pediu que ela passasse por uma mudança de vida para alcançar a bênção. E digo para você, Jesus Cristo continua o mesmo. Ele continua realizando milagres da mesma forma que ele sempre realizou. Eu sou testemunha de muitos milagres. Nós não somos merecedores, nós somos imperfeitos na fé. Nós somos imperfeitos na conduta. Mas a graça de Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo proporciona os meios, os recursos, os canais das bênçãos que nós precisamos. Curas e milagres podem acontecer a qualquer momento. Deus já realizou um milagre diante dos meus olhos, quando eu toquei no braço de uma criança, sem sequer fazer uma oração, e ela foi curada. Esse é Jesus. Então o milagre, a cura, pode acontecer a qualquer momento, assim como nós estamos, mesmo diante das nossas imperfeições. Crê somente, a tua cura, o teu milagre vai acontecer. Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta incondicionalmente. Ele cura e liberta porque nos ama. Ele cura e liberta porque Ele está vendo, está ouvindo e entende quem somos e o nosso sofrimento. E você aí aonde está, crê somente, o teu milagre, a cura, vai acontecer
em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.